Olá pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Cálculo Numérico pelo curso de Ciências da Computação no campus da UFC em Crateús. Após as aulas anteriores em que foi visto métodos exatos para sistemas lineares, assim como alguma revisão de álgebra linear, a gente vai estudar agora métodos de aproximação para soluções de sistemas lineares. Esses métodos são Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel. São bastante parecidos entre si. A gente vai estudar a fórmula desses métodos e a gente vai observar um exemplo de aplicação de cada um dos métodos. Os exemplos vão nos permitir observar qual critério de parada utiliza-se para encerrar a construção de novas soluções por esse processo iterativo, tá bom? Então, em Gauss-Jacobi, a gente toma como de praxe um sistema linear, certo? Não precisa ser um sistema linear quadrado, mas nesse caso em particular, ele está tomando um sistema linear quadrado. Você poderia tomar um sistema linear retangular e adaptar o método sem problema, tá bom? Mas, bom, o livro traz de forma geral que você toma um sistema linear quadrado, ou seja, o mesmo número de variáveis e restrições. Então, como se dá o método de Gauss-Jacobi? Bom, você toma, assim como no método de Newton, você toma uma estimativa inicial para a solução do seu sistema linear e em seguida você utiliza essas fórmulas para ir atualizando as suas variáveis uma a uma. Ou seja, você utiliza a sua estimativa para substituir os valores de x no lado direito e isso vai te dar os seus novos valores de x. Esse método ele é bastante ingênuo porque quando você observa, a fórmula para x1 consiste de isolar a fórmula para x1 consiste de isolar a variável x1 na primeira equação do sistema linear. A gente nota que todas as outras variáveis junto com seus coeficientes foram passadas para a direita, ficaram junto com o termo independente e o coeficiente de x1, A11, na primeira equação, foi utilizado como divisor nessa fórmula. Isso vai se aplicar para a segunda variável, para x2, até a enésima variável xn. Isso indica também que, como a gente está dividindo pelos coeficientes A11, A22, ANN, é preciso garantir que estes sejam não nulos. Ou seja, é perfeitamente plausível imaginar algum processo de pivoteamento para obter um sistema linear equivalente ao original, mas de tal forma que esses coeficientes A11, A22, ANN, eles sejam permutados até que se tornem não nulos, tá bom? Eles são pivotados até tornarem-se não nulos. Pois bem, essa é a fórmula do método de Gauss-Jacobi. Na direita você utiliza os valores da sua estimativa atual como valores para as variáveis x e na esquerda você obtém a sua nova estimativa melhorada, espera-se. A gente vai ver um exemplo desse método para esse sistema linear com 3 variáveis e 3 restrições, 3 equações, na verdade. A gente toma como chute inicial esse vetor e a gente considera que a nossa tolerância é de 5 centésimos, tá bom? Então, primeiramente, a gente vai preparar o nosso processo iterativo, ou seja, a gente vai tomar as fórmulas de atualização pelas fórmulas de Gauss-Jacobi e em seguida vai fazer essa distribuição do divisor, tá bem? Daí a gente obtém
para cada variável, para cada uma das nossas 3 variáveis, a gente obtém a forma como essas variáveis devem ser atualizadas em função do valor de todas as outras. Pois tá. Então, para calcular os valores do vetor x1, a gente substitui nas nossas fórmulas simplificadas os valores das variáveis x0. E com isso, após substituir e simplificar, a gente obtém esses novos valores que vão ser utilizados no vetor x1. Com isso, a gente vai determinar se é preciso, se já é suficiente parar o método de Gauss-Jacobi agora ou continuar. Como que se faz isso? A gente toma a diferença em módulo de cada uma das variáveis na estimativa atual menos a estimativa anterior, certo? E dentre esses valores a gente toma a maior diferença em módulo. A gente toma a maior diferença em módulo dividido pelo valor absoluto, pelo maior valor absoluto das nossas variáveis. Nesse caso a gente vai ter 0,34 sobre 1,86. Se essa razão for maior que a nossa tolerância, a gente continua. No caso foi. E a gente vai observar que à medida que as iterações passam, vai haver menos e menos variação nesta nossa estimativa. Bom, na segunda iteração, já não entrando em tantos detalhes, a gente vai obter essa valoração. Se você voltar aqui, você vai ver que de 0,96 a gente foi para 0,978, que de menos 1,86 a gente foi para menos 1,98 e que de 0,94 a gente foi para 0,966. Ou seja, não há tanta variação. Mais uma vez, a gente toma a maior das diferenças em relação à iteração anterior das variáveis em módulo dividido pelo maior valor absoluto das nossas variáveis em módulo. Isso vai dar a nossa razão, que é o nosso critério de parada, e como essa razão ainda é maior que a nossa tolerância, a gente continua, certo? Quando essa razão for menor que 5 centésimos, a gente para. Continuando, fazendo a segunda iteração, ou seja, utilizando os valores de x2 para calcular x3, você observa que não há tanta variação. A variação já está na casa dos centésimos, certo? E, mais uma vez, a gente vai calcular, vai tomar a maior das diferenças em módulo em relação aos valores da iteração anterior e vai dividir pelo maior valor em módulo das nossas variáveis na iteração corrente. Vai fazer a razão da maior diferença em módulo das nossas variáveis em relação à iteração anterior sobre o maior valor em módulo das nossas variáveis. E nesse caso a gente vai ter 1 centésimo, e 1 centésimo é um valor bem menor que a nossa tolerância. Portanto, a gente encerra a execução do método de Gauss-Jacobi após ter feito 2 iterações e a gente obtém um valor aproximado como solução do nosso sistema linear. Tá bem? No método de Gauss-Seidel, a gente vai ter essencialmente a mesma ideia tanto para a atualização das variáveis como para o critério de parada, com uma única diferença. No método de Gauss-Seidel, a gente calcula os valores das variáveis da iteração seguinte utilizando essencialmente as mesmas fórmulas. Ou seja, cada fórmula para atualização de uma variável é obtida isolando-se a referida variável, mas existe uma diferença. Nota que, no momento em que a gente calcula o valor atualizado de x1k mais 1, Gauss-Jacobi não utiliza esse novo valor. Gauss-Jacobi
continua utilizando o valor de x1 da iteração passada. Qual é a melhoria que Gauss-Seidel tenta trazer para esse método iterativo? A melhoria é que, no momento em que eu já tenho o valor de x1 na iteração k mais 1, eu vou utilizar esse valor de x1 para atualizar as demais variáveis, certo? As demais variáveis vão ser atualizadas de acordo com esse valor de x1 na iteração k mais 1. Então, para atualizar a variável x2, a gente utiliza o valor da iteração corrente de x1. Como o x3 ainda não foi atualizado, a gente utiliza o valor da iteração anterior. No momento em que a gente calcula o valor de x2, a gente nota que x3 vai utilizar os valores de x1 e x2 da iteração atual. No entanto, x4 ainda não foi atualizado, então a gente é obrigado a utilizar o valor da iteração anterior, certo? Então essa é a diferença essencial entre Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel. Gauss-Jacobi vai atualizar as variáveis utilizando sempre os valores das variáveis na iteração anterior, enquanto que Gauss-Seidel vai atualizar os valores das variáveis utilizando sempre que possível os valores da iteração atual. Ou seja, quando ele atualiza x1, ele não consegue utilizar nenhum valor da iteração atual. Ele está calculando o primeiro valor agora. Quando ele atualiza x2, ele já vai ter atualizado x1. Então, na atualização de x2, ele consegue utilizar o valor de x1 da iteração atual. Ele não pode fazer o mesmo para as demais variáveis, que ainda não foram atualizadas, como x3, x4, até xn. E isso vai para todas as variáveis, tá bom? Ele sempre utiliza os valores que ele já calculou na iteração atual. Para os valores que ele ainda não calculou na iteração atual, ele recai para os valores da iteração anterior. Então é essa melhoria que o Gauss-Seidel traz para... Essa é a melhoria que o Gauss-Seidel traz para o Gauss-Jacobi, tá bom? Como exemplo, a gente vai calcular uma solução para esse sistema, começando como chute inicial, todas as variáveis sendo igual a zero, e mais uma vez a nossa tolerância é de 5 centésimos, dessa vez escrita em notação científica, tá bem? Como se dará o nosso processo iterativo? A gente vai atualizar a variável x1 utilizando os valores das variáveis da iteração anterior, x2 e x3. No caso de x2, a gente utiliza x1 da iteração atual e x3 da iteração anterior. E no caso de x3, a gente já vai ter calculado x1 e x2. Então a gente já vai atualizar de acordo com os valores da iteração atual. Nota que para a última variável, essencialmente, é como se o Gauss-Seidel ele tivesse adiantando uma iteração do processo de Gauss-Jacobi. Daí ele espera que, como ele vai fazendo isso parcialmente para as demais variáveis, ele espera que ele obtenha uma convergência mais rápida, o que costuma ser verdade, tá bom? Então a gente começa com esse ponto zero, todo na origem, né? A gente calcula os valores da iteração atual. Nota que ele já está utilizando o valor de 1, no caso do x1, para atualizar x2, e no caso do x3 ele já vai estar utilizando os valores de x1 e de x2 da iteração atual. Então essa fórmula aqui, essa valoração, o Gauss-Jacobi ele só teria calculado na iteração seguinte. E essa iteração ela foi parcialmente, esse valor ele foi parcialmente afetado pela valoração da iteração atual, que espera-se que seja um pouco mais acurada que
o valor da iteração anterior. Então a gente obtém esse vetor x1 como a nossa estimativa melhorada. Mais uma vez, calculamos as diferenças em absoluto em relação à iteração anterior, tomamos o seu maior valor em módulo, no caso 1, e dividimos pelo valor da nossa maior variável em módulo, que é 1. Então a gente vai dividir 1 por 1, vai obter 1, e 1 é maior que 5 centésimos. Para a nossa segunda iteração, observa que o valor de x1 já é utilizado para atualizar x2, e na atualização de x3 já se utiliza o valor de x1 e o valor de x2 da iteração corrente. Nota que existe pouca variação desse vetor para esse vetor bem aqui. A atualização da primeira componente foi na casa dos centésimos, a diferença. A atualização da segunda foi na casa dos décimos. E a atualização da terceira foi na casa dos décimos também. Atualizamos, obtemos o vetor x2. Tomamos a maior das diferenças em relação à iteração anterior e dividimos pelo valor da nossa maior variável em módulo, que é 1.025, e obtemos um valor, uma razão que é 0.1951, ainda é maior que a nossa tolerância de 5 centésimos, portanto a gente continua. Calculando para a iteração 3, a gente observa uma diferença pequena, dessa vez na casa dos centésimos na primeira componente, na segunda componente também uma diferença na casa dos centésimos, e na terceira componente uma diferença também na casa dos centésimos. A gente novamente calcula as diferenças desses valores em relação à iteração anterior, toma o maior desses valores e divide pelo maior valor em módulo das nossas variáveis atuais, da nossa valoração atual. Essa razão ela vai ser menor que a nossa tolerância e, portanto, a gente encerra Gauss-Seidel com essa valoração como uma estimativa aproximada da solução do nosso sistema linear, tá bom? Então, essa é a ideia dos métodos de Gauss-Seidel e Gauss-Jacobi. Gauss-Seidel sendo uma melhoria sobre Gauss-Jacobi, tá bom? Geralmente encontra resultados mais acurados em menos iterações, afinal vai tentando adiantar o uso dos valores recém-calculados, em vez de esperar para utilizá-los todos de uma vez na iteração seguinte. Bom, e esse é o conteúdo da aula de hoje. Então, até a próxima aula.